Agora, olha, a gente está falando em alimentação e o quanto que é importante saber dos hábitos alimentares dos papagaios, principalmente. Mas falando ainda nisso, quais as frutas que a gente pode dar, quais as frutas que a gente não deve dar, alimentação de que forma é mais indicado? Basicamente todas as frutas, Kátia. Exceto o abacate, que tem muita gordura, né? Evitar alimento gorduroso, coisas industrializadas, sabe? Que o pessoal tem mania de dar. Guloseimas que não são para os animais, animais, né? Estava pensando, tem gente que dá chocolate, chega em casa e dá... Para as aves? É mesmo? Sim, café, né? O louro quer café, só que não tem nada a ver, ele pede café, na verdade ele quer comida. Tá bom, você ensinou ele a falar louro quer café, como você podia falar louro quer abobrinha? Qualquer coisa, você que ensinou o bicho, na verdade, né? Sim. E em relação às frutas cítricas, a gente pode dar também? Preferível, assim, se for cítrica, dá laranja pera, que é menos ácida, sabe? Mas não abacaxi, essas coisas, sim, né? Isso. Uhum. Vocês falaram também do psicológico da ave, né? A gente também, quando vai comprar, assim como cachorros, a gente tem que ficar atento se aquele animal tem um perfil de acordo com o que você espera também, né? Exato. Com certeza, inclusive que o ambiente que você favorece, porque tem gente que quer soltar o animal no ambiente. Muito bem, deixar você pode soltar. Solto? Pode soltar. Mas o importante é você cortar as penas. Muita gente, está mutilando. Não, as penas vão crescer novamente. É importante cortar a pena na ave pet para ela não se machucar, para ela não fugir, porque se ela fugir para a natureza, ela vai morrer. Ela não tem como sobreviver. Em cativeiro, ela não Fora sabe os predadores, como gaviões e aves grandes, aves de rapina, que podem predar. Então é importante ter esse cuidado, importante não ter vidros nem espelho para que não se machuque, né, no voo. E outras condições, né, de fios que pode se enroscar. O papagaio, na verdade, como ele vai gastar o bico, né, então ele vai roer madeira, ele vai pegar no ambiente o que tem próximo dele. Se tiver fio, ele vai descascar o fio, ele pode tomar um choque e morrer eletrocutado. Então, não deixar ele solto o tempo inteiro enquanto você não está junto dele, exatamente, né? Você pode deixar o animal solto, mas você tem que estar supervisionando. Né? Então, durante o dia, aí o doutor Edgar falou a respeito da psicologia, você tem que soltar essa ave, ela tem que se exercitar. Isso é saudável para ela. É saudável. Psicologicamente, isso é ótimo para ela. Não é para você colocar uma ave num viveiro e deixar ela trancada no viveiro. Não é essa a opção. A opção de ter uma ave legal, pet, um animal de companhia, justamente que ela fique como está com você, junto e convivendo com harmonia. Lógico que a gente tem que correr menor número de riscos possíveis para não ter um acidente com a ave. E essas aves estão acostumadas na natureza a viver em grupo. Então eles querem estar junto do ser humano, das pessoas, mas também tem o seu momento de descanso. Uma ave dessa deve dormir em torno de 12 horas. 12 horas? Então tem que respeitar esse momento, tem que cobrir a gaiola durante a noite para que ele tenha um repouso. Né? Se ele tiver muito movimento em casa... O local até para você colocar a gaiola é importante você escolher o local adequado, que tenha sol de manhã, um sol fraco, né? Que não tenha corrente de vento, né? Que seja coberto parcialmente, né, Renato, a gaiola, não totalmente, em condições, por exemplo, se você está deixando ele ao ar livre e ele está vendo lá o gavião voar, ele pode ficar estressado com isso. Então, é importante que você observe a qualidade das penas, que a pena é o que acaba falando pra gente as condições do bicho, se estão estressados ou não. Porque como que a gente vai ver se ele está estressado através das penas? Ela fica quebradiça, ele se automutila, né? Pode falar melhor até Tem uma as coisa linhas... que chama linha de estresse. Aqui no meio ela forma um risquinho, né? No caso dele não tem, tá vendo? Ele é bebezinho ainda, né? E está bem nutrido também, porque ele quer uma ração, uma mostra um pasto adulto, específico para Edu, pra gente ter uma noção. Bebezinhos, né? Para bebê, exatamente. Existe no mercado aí algumas marcas nacionais. Então, tanto o estresse de uma alimentação inadequada, como o estresse mesmo de ambiente. Deixar a ave na cozinha é um problema, que às vezes a pessoa quer deixar ele próximo, então está cozinhando, ele se intoxica. Essas panelas de teflon liberam um gás quando você põe ela no fogo. Ah, é? Pode intoxicar a ave, acontece muito. Intoxicar a ave com um teflon? Exatamente. Não acredito. Música, à noite, um passarinho quer dormir quando o sol entra, 6, 7 horas. Então, o melhor é tampar a gaiola para isso, para proteger. O melhor mesmo, Kátia, é você pensar como essa ave estaria na natureza e respeitar esses princípios, né? De luz, de alimentação, ideal, né? de silêncio, de
todos os itens, né, que sejam essenciais para a qualidade de vida dessa ave. Dizem que os papagaios escolhem uma pessoa da família como aquela pessoa que seria o parceiro dela. Isso é um outro problema. Esse é um problema? Que por um lado é bom para o dono, mas por outro é um problema porque se você vai viajar, se você, né, porque é uma ave que supõe-se viver 50, 60 anos. Então ela realmente está ligada a uma pessoa só. E importante que você tenha um respaldo, por exemplo, como criador, né, ou como veterinário, que nessa hora que você precisa viajar, você precisa se ausentar, com o animal, que ele né? tenha um bom manejo para tentar solucionar esse problema. Mas ele chega a ser agressivo, o papagaio, com as outras pessoas da casa, ou vai muito de como aquela família também age com aquele papagaio? Sem dúvida, porque se você tem um ambiente que a ave fica estressada, não dorme direito, a questão de 10, 12 horas por noite de sono, então você tem um ambiente que toda hora você está acendendo, apagando a luz, sabe? Já não dorme, então ela acumula um estresse de não estar conseguindo dormir, né? Então automaticamente essa ave com o tempo vai se tornar um pouco arredia. Né? Uma coisa às vezes que a gente pode até falar, se você me permitir mostrar, por exemplo, aqui, vamos ver se ela vem cá. É que ela está preguiçosa. São suas? Não são minhas, mas você vê. Mas não bicou. Não bica, é uma ave legal, né? É. Então assim, a gente dentro de uma população, nós temos um número de animais que tem esse comportamento, criado em cativeiro, está acostumado com o convívio humano e tudo mais. É lógico que, como o doutor Edgar falou, existe uma certa predisposição para uma ou duas pessoas na família. Sim, mas não que eu não sou da família e vou colocar a mão e ele vai atacar. Ser agressivo. Se é um animal equilibrado, ele vai aceitar isso também. É que quando tem muita frequência de estranhos na casa, você recebe muito, normalmente a pessoa vê a ave e já vai direto, o estranho quer mexer, quer pôr a mão, quer no pegar. bico dela, e né? não é assim, a ave não aceita estranho. Tanto quanto um cachorro. Por né? exemplo, um gato, agora, tem que respeitar. Agora ela estava quietinha lá. Eu fui lá, de certa forma, quebrar essa tranquilidade dela. Ela não aceitou. Então, a gente tem que pensar isso também. Não é todo dia que a ave acorda de bom humor também. Se ela estiver de bom humor, a gente tem que respeitar isso também na ave. De repente ela não quer que eu pegue hoje ou de manhã. Então deixa no cantinho dela, vai ficar respeito, lá. Né? Respeito. Sim, tem gente que acaba querendo até adestrar uma ave ou colocar limites, por exemplo, está gritando demais, está com um certo estresse. Mas a ave, o ideal, na natureza, ela não grita para chamar os outros? Por que dentro da sua casa ela não vai gritar, gente? Exatamente. E às vezes ela está estressada por exemplo, não estar dormindo bem, por estar num ambiente inadequado e acaba dando mais ruído, então a pessoa acaba isolando a ave para que ela fique calada. E As não minhas é jandaias, o que a gente recomenda. Os sabiás começam a cantar às 5h30 da manhã, elas começam a gritar na sala às 5h30 da manhã junto. Exatamente. Quer dizer, como se tivessem, não, estão se comunicando. Sim, amanhecendo, mas está amanhecendo, estão contentes por isso, Sim, né? Exato. Então, por exemplo, o banho, é importante pensar que eles também querem tomar banho. E não é na hora que você quer dar banho neles. É na hora que eles acham ideal para eles, tomar né? banho naquela hora, né? O Renato estava falando, às vezes é um dia chuvoso, um dia que está frio, mas ela resolveu tomar banho aquele dia. Mas é engraçado que as minhas tomam banho no frio, no calor, qualquer hora que elas querem. Você trocou a água fresquinha, tá fresquinha, elas tendem a tomar um banho, né? Até você falou da jandaia, é uma questão que algumas pessoas têm esses animais e desconhecem um pouco do comportamento. Jandaia é uma ave que ela tem, toda ave em si tem um metabolismo muito rápido. Tá? As jandaias são animais que dormem dentro de ocos. Então algumas pessoas compram jandaias, por exemplo, e aí elas não levam aquelas casinhas. Eu levei as minhas. Exatamente. Então, uma pessoa bem orientada vai, porque ela vai dormir. E elas dormem lá dentro, as duas juntinhas? Sim, juntinhas. dorme juntinho. Papagaio não faz isso, mas jandaias, elas gostam. algumas maracanãs, na verdade todas as maracanãs também dormem dentro de casinhas. Por isso que a compra no local próprio, com esse tempo para poder conversar com o criador ou com o veterinário, como muitas lojas têm os veterinários, é importante para você saber até que tipo de gaiola comprar. Entender, até a gente recomenda para você que está querendo começar a ter uma ave em casa como pet, comprar uma ave menor inicialmente, para saber o que é ter tipo uma um ave. periquito australiano. Uma pirrura. Que pirrura? Pirrura é uma tiriba, é uma ave excepcional, que poucos brasileiros, é uma ave nacional que poucos brasileiros conhecem. Eu não conheço. Então, é uma ave melhor, por exemplo, que uma calopsita, que é um animal doméstico australiano, né? Uma ave super dócil, de pequeno porte, silenciosa. É da mesma família dos papagaios? Exatamente. Psitacídeos, né? Psitacídeos. Né? E assim, é uma ave, a tiriba é um animal excepcional. E as pessoas muitas vezes desconhecem essa ave,
que é excelente para uma criança, não vocaliza, para ambiente de apartamento e tudo mais, as pessoas desconhecem. É ótimo. Então, E aos poucos também vai pegando a figura. manha, né, de ter uma ave em casa, para depois, lá na frente, ter uma calopsita, ter um papagaio, ter uma cacatua, uma arara, né? O mais importante, sempre legalizado. Isso a gente tem que frisar bastante, Kátia, porque temos que ir contra o tráfico, que está uma coisa abusiva e realmente a gente não pode apoiar isso de maneira nenhuma. Ele foi em você, Traquinas? Olha! Ele gostou de você. Quer que eu pegue ele? Pode pegar junto desse? Você tá com, você tá com melhor não ter filhote, ciúmes, às vezes, quando tá na mão de Pode outro, pegar lá, pode ser Eduardo. que... Pode ir. É, porque eu já perguntei se pode pegar, porque elas são ciumentas também, Sim, né? e tá com filhote também, mas ó, tá subindo. Não quer saber de você, não.